Bom dia, turma. Estamos aqui ao vivo mais uma vez, aí nos divertindo pra caramba. Isso aí. Começamos essa semana, uma semana novinha, uma semana zerada, uma semana prontinha para a gente arrebentar, para a gente se divertir. Então, hoje nós combinamos de falar a respeito de sinergia. Sinergia. Esse é um conceito interessante, um conceito talvez até meio batido. Todo mundo fala em sinergia na empresa, sinergia nas equipes, tem que ter sinergia aquilo, sinergia daquele outro jeito e tal, etc, etc. E eu quero trabalhar esse conceito com você, ampliando, entendendo e aprimorando essa visão a respeito de sinergia, né? Porque trabalhamos no nosso último encontro, né, na semana passada, a respeito de ganha-ganha. Né? Toda essa visão a respeito de podermos trabalhar juntos, trabalharmos em parceria, trabalharmos contribuindo um com o negócio do outro, trabalharmos com uma visão a respeito de mercado diferente, com uma visão a respeito de desenvolvimento diferente. E o assunto da sinergia, ele é naturalmente trazido quando se fala a respeito de ganha-ganha, né? Eu citei alguns exemplos para vocês de colegas, de orientandos, de gente que eu acompanhei, de vendedores e tal, nessa linha da busca de fazer um contato, de fazer um trabalho voltado para a questão de ganhar e ganhar, né? De você poder contribuir com outro negócio, poder contribuir, às vezes, até mesmo com um concorrente, como eu citei o caso para vocês, daquela autopeça, fazer a contribuição com um canal complementar, um canal de distribuição diferente, enfim. E citei para vocês vários exemplos e eu quero seguir nessa linha, falando a respeito de sinergia, que é um conceito muito interessante. Então, aqui tem uma oportunidade, porque, às vezes, por não enxergar a possibilidade de trabalharmos juntos, de trabalharmos com sinergia, de trabalharmos essa visão do ganha-ganha, nós acabamos perdendo oportunidades de venda, perdendo oportunidades de negócio, perdendo oportunidades de atender segmentos, atender mercados, atender clientes que, eventualmente, eu não atenderia. E não que não estejam próximos, não que não estejam dentro da minha região, ou que não estejam dentro da minha carteira, ou que não tenham sido recomendados para mim, enfim, que estejam dentro da minha responsabilidade. Não. Às vezes estão dentro da minha região, estão dentro da área que eu atendo, mas por uma situação ou outra, eu citei alguns casos aqui, ou às vezes porque a gente não conseguiu um bom goodwill, não conseguiu um bom relacionamento, né? Não bateu o santo com o cliente, às vezes a gente não consegue voltar, ou ele não compra da gente, ou por uma questão geográfica eu não consigo ir lá, ou por uma questão até mesmo de competência, de capacidade, de conhecimento, de domínio daquilo que eu faço, eu não consigo, eventualmente, atender aquele cliente, eu tenho medo de atender aquele cliente, e aí perco uma oportunidade que está, às vezes, dentro de casa. Sem falar aquelas que, eventualmente, eu não teria condição de atender porque estão totalmente distantes. Né? Então, aqui tem uma oportunidade. A oportunidade da gente não perder venda, a oportunidade da gente não deixar passar essas grandes possibilidades que, às vezes, estão conosco, e eu posso, eventualmente, compartilhar, eu posso trazer gente para me ajudar, eu posso trazer conhecimento para me ajudar, eu posso trazer competência para me ajudar, ou, eventualmente, eu também posso ser convidado a auxiliar, posso ser convidado a contribuir, a ajudar para que negócios aconteçam. E tudo isso é, obviamente, essa grande visão de ganha-ganha e aqui de sinergia. Então, aqui tem uma oportunidade, né? Aqui tem uma oportunidade. E a maneira errada de ver isso é você ficar pensando que, putz, mas então, eu tenho uma venda aqui e tudo mais, eu podia fazer sozinho, esse negócio é só meu e tal. Cara, mas se você não fizer o negócio, mesmo ele estando dentro de casa,
mesmo ele estando dentro da tua região, estando dentro da tua área, da tua carteira, se você não fizer, cara, você vai ter 100% de nada. Ao passo que se você fizer dividir, pedir ajuda e eventualmente fizer um 50, alguma coisa assim, ou compartilhar comissão e tal, etc., você vai ter alguma coisa de alguma coisa, cara, em vez de tudo de nada. Essa é a grande sacada. Então, a maneira errada de pensar a respeito disso é você, não, isso aqui é meu e tal, não sei o quê. Cara, o mundo não funciona mais assim. O mundo é feito de parceria, o mundo é feito de sinergia. O mundo é feito de atividades complementares. A gente não consegue conhecer tudo de tudo. A gente não consegue dominar tudo de tudo. E não é vergonha trazer gente para ajudar. Não é vergonha. Tá? Pelo contrário, é sinal de inteligência, tá? É sinal de capacidade de articulação. Né? Hoje, o que mais se fala em empresa, o que mais se fala em área comercial, na área acadêmica, que eu tenho um contato muito forte também, se fala muito, na área científica mais ainda, principalmente por tudo isso que a gente está passando agora com o Covid e tal, é justamente a possibilidade de você articular, de você fazer circular informação, de você fazer circular competências, de você fazer circular capacidades e acessos. E na área comercial é tudo que se quer, na área comercial é tudo que precisa, na área comercial isso é extremamente importante. Então, se você puder, vai cuidando aí, justamente por conta de não perder essas oportunidades, por conta de uma maneira errada de tratar tudo isso, beleza? Bueno, aqui eu quero começar a citar alguns exemplos para vocês a partir do conceito de sinergia. Qual é o conceito de sinergia? Pare para pensar aí o que você imagina que seja sinergia, né? O que é sinergia para você? É um conceito batido, um conceito que todo mundo fala e tal, mas o que é sinergia, né? O que é sinergia? Ah, tudo bem. Sinergia é aquele conceito de que a soma do esforço conjunto, né? Todo mundo trabalhando junto, vai dar um resultado muito maior do que a soma dos resultados individuais. Então, se nós somos aqui uma equipe de 3 pessoas, vamos trabalhar junto, focados, tal, com um objetivo, todo mundo junto, beleza. É um determinado tipo de resultado. Se nós trabalharmos separados, se nós trabalharmos sem articulação, o que acaba acontecendo? Nós temos um resultado menor somando todos os nossos resultados individuais. Né? E aqui eu tenho uma série de exemplos para te dar. Primeiro eu quero falar de empresa. Já dei consultoria para a empresa, não vou dizer qual é a empresa para não ficar chato, para não ficar feio para a empresa, mas uma empresa daqui de Curitiba, né? Em que cada departamento pensava em fazer o seu melhor. E aí trabalhava pelo seu melhor, trabalhava por uma questão de fazer com que o seu resultado fosse o melhor possível. Mas isso não estava nem perto de ser o melhor para a empresa. Porque, às vezes, se aquele departamento tivesse um determinado tipo de atitude diferente, tivesse um tipo de possibilidade diferente de trabalhar, de se relacionar com os outros departamentos, em vez de uma maneira egoísta, né, buscar o melhor resultado possível, ele poderia contribuir com os outros, e aí o resultado da empresa ser um resultado melhor. Né? E coisas bestas, como eu tenho um determinado prazo para seguir, eu vou fazer o meu trabalho dentro desse prazo, com toda a qualidade possível, beleza, excelente, é qualidade legal, agora o prazo é que complica. Você pode fazer no prazo melhor? Posso, mas não faço porque eu tenho 2 dias para fazer esse trabalho. Eu vou fazer em 2 dias. Cara, mas se você fizer em 1 dia e meio, ajuda outros departamentos. Então, esse tipo de organização às vezes mata uma empresa. Por quê? Porque eu quero o meu melhor, você quer o teu melhor, aquele lá quer o melhor dele e tal. A hora que junta, cara, não dá o melhor para a empresa. Inacreditavelmente isso acontece.
Inacreditável. Não é porque todo mundo busca o melhor que a empresa vai ter o melhor. Não é. Por isso que tem que ter articulação, tem que ter parceria entre departamentos, tem que ter sinergia. 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 Bom, dado um exemplo ruim a respeito de sinergia, vamos agora à origem do conceito de sinergia, para que eu comece a contar exemplos bons, né? Qual é a origem? Qual é a origem do conceito de sinergia? Cara, olha que interessante. O conceito de sinergia nasceu a partir da observação do trabalho agrícola. A sinergia surgiu a partir da observação do trabalho dos cavalos. É, sim, do trabalho dos cavalos. Então, pegava lá um cavalo, botava para fazer um determinado trabalho, fazer um determinado, enfim, uma determinada produção dentro do estabelecimento lá da fazenda e tudo mais. Beleza. Aí o cavalo conseguia puxar sozinho em torno de 4 toneladas. Esse cavalo estava observando lá e tal, a média dos cavalos daquela fazenda, então puxava em torno de 4 toneladas. Beleza. Legal. Aí quando botavam 2 cavalos para puxar juntos um determinado volume de material, ou seja, madeira, árvore, feno, fertilizante, pedra, sei lá, coisa desse tipo, né? O que acabava acontecendo, né? A junta de 2 cavalos conseguia puxar não 8, que seria o 4 mais 4, né? Que seria o 4 toneladas, seria aquilo que um cavalo puxava sozinho. Eles não puxavam 8 toneladas. Juntos, os cavalos puxavam 12 toneladas. 12 toneladas. Né? Isso é que e foi daí que nasceu o conceito de sinergia, né? Em que a soma dos esforços conjuntos produz um resultado maior do que a soma dos esforços separados. E aí, isso chamou a atenção, primeiro, óbvio, do fazendeiro, né? Que sacou que com 2 cavalos ele podia fazer mais do que o dobro do trabalho, e isso depois começou a se desdobrar e tal, e aí teve provavelmente algum curioso, algum estudioso, enfim, isso chegou nos ouvidos aí de alguém de alguma universidade e tal, e começaram a estudar, e aí na administração surge, então, esse conceito, batizam esse conceito como sendo o conceito de sinergia, em que a soma dos esforços conjuntos é maior do que a soma dos esforços separados. Né? E é isso que a gente vive hoje em termos de, obviamente, sinergia. Né? E é aí que eu estou centrando o meu bate-papo contigo hoje. Bom, resultados bacanas a respeito de sinergia. Né? Lá em Porto Alegre, eu orientei uma equipe, já comentei contigo, né, a respeito de vendas, enfim, tive algumas equipes de vendas lá em Porto Alegre, na área de planejamento financeiro, e eu tinha uma grande profissional como consultora, né, que acabei tendo a honra de poder orientá-la, chamada Gislaine. A Gislaine, assim, uma pérola, uma cabeça para fazer negócio, uma visão a respeito de mercado, uma visão a respeito de desenvolvimento de mercado, e ela, num determinado momento, enxergou uma possibilidade num segmento que era muito pouco atendido, que era o segmento de cartórios, né? E ela achou que daria para fazer um trabalho. Né? E aí, ela poderia ter decidido fazer o trabalho sozinha e atender, sei lá, todos os cartorários do Brasil, né? Porque ela tinha contato com o presidente do sindicato dos cartorários, então, enfim, ela tinha acesso a esse segmento, mas ela, de uma maneira muito estratégica, talvez até humilde, de uma maneira sinérgica, ela envolveu
mais 2 colegas para trabalhar com ela. E aí, obviamente, conseguiu, num determinado espaço de tempo que ela não conseguiria sozinha, conseguiu, de uma forma que ela não conseguiria sozinha, fazer o atendimento desse segmento, fazer o atendimento de um mercado que ela não estava trabalhando e que gerou, em termos de valor de negócio, em termos de número de negócio, em termos de faturamento, olha, um resultado muito, muito, muito interessante, tanto para ela quanto para o nosso negócio, para a nossa unidade e tudo mais, e ajudou no resultado de todo mundo. Né? Uma outra ação que essa mesma consultora teve, e aí ela acabou envolvendo mais umas 4 ou 5 pessoas da nossa unidade, foi também com o segmento de pilotos agrícolas. Pilotos agrícolas. A pilotada tem um certo ritmo de vida diferente, né? Porque essa galera voa na safra, né, para fazer a pulverização do campo, e aí tem que administrar a grana o resto do ano. Sei lá, os caras trabalham ali 3 meses, né, ali de, sei lá, nessa época agora, de junho até agosto, de julho até setembro, alguma coisa desse tipo, né? Na região de Mato Grosso tem muito disso, aqui no norte, no noroeste e oeste do Paraná tem bastante, lá no Rio Grande do Sul tem muito, em Barreiras, na Bahia, tem bastante, no Piauí, em Tocantins, enfim, você tem lugares assim que são vespeiros, né? Vespeiros. E até então, eu estou um pouco afastado já desse segmento, mas haviam somente 3 escolas de pilotagem agrícola no Brasil, e uma delas era em Cachoeira, ou é em Cachoeira do Sul, lá no Rio Grande do Sul, e um dos consultores da minha equipe era de Cachoeira do Sul, de Cachoeira do Sul, grande Leandro Cabral, que está aí agora cuidando dos negócios da família dele, né, cuidando das Paz Princesa. Se você vê Paz Princesa por aí, saiba que é produção da família Cabral lá de Cachoeira do Sul, grande Cabral, grande parça. E o Cabral de lá, ele conhecia o pessoal lá da escola de pilotagem, conhecia o pessoal do sindicato. A Gislaine já atendia a alguns pilotos agrícolas que moravam em Porto Alegre e tudo mais. E aí eles acabaram se juntaram mais uns 3 ou 4 consultores, né? Formaram um grupo ali de uns 6 e começaram a atender. No final do ano, nós éramos uma das melhores equipes comerciais do Brasil, e um dos nossos consultores, né, que eu já contei essa história aqui para você, o Antônio, que se tornou campeão de vendas, né, com tudo isso que foi feito. E como é que se construiu esse trabalho? Com sinergia. Porque se os caras tivessem trabalhado sozinhos, não tinham atendido, não tinham ganho o que ganharam, não tinham feito a quantidade de negócios que tinham feito. Mas a visão de que é melhor eu dividir para multiplicar, funcionou. E isso é o conceito de sinergia. Né? Outro conceito de sinergia que vale a pena a gente citar aqui é a gente, quando atende clientes, a gente poder contribuir com o cliente de uma forma efetiva, de uma forma adequada, para que a gente não pareça ao cliente ser gigolô de cliente, né? A pior coisa do mundo é a gente estar com um relacionamento com o cliente, estar atendendo o cliente, e aí só visita o cliente para vender, ligo para o cliente para vender. Né? Isso é uma coisa horrível, né? Se você, eventualmente, por alguma razão, deu um deslize e já fez isso, pare de fazer, cara, pare de fazer. Né? Liga para o cliente para perguntar como ele está, liga para o cliente só para bater papo, passe lá para dar um oi, passe lá para entregar alguma coisa que seja de valor, né? E aí eu tenho alguns exemplos meus, outros exemplos de colegas, né? Já te citei alguns aqui, quero acrescentar outros, né? Eu tive a oportunidade, por exemplo, de conhecer um pessoal da área de consultoria muito específica, de aquisições e valorização, avaliação de empresas em Joinville, e eu lembro que várias reportagens, vários
textos, né, e artigos que eu acabei encontrando depois que atendi os caras sobre o assunto. Eu lembro que eu separava, e quando passava em Joinville, dava uma passadinha lá, e dizia, olha, vem aqui, achei esse artigo e tal, sempre acabava entregando para eles, né? Por conta de gostei dos caras, gostava do negócio deles, achava que eles trabalhavam bem, e sempre que eu podia, eu contribuía com eles. Teve uma outra colega aqui em Curitiba, a Tatiana Morimoto, que hoje mora na praia, cara, nossa, tá com um problemão, mora lá pro lado do Pernambuco, com seus 30 e poucos anos aí, se aposentou porque trabalhou muito bem, ganhou muito dinheiro, sempre focando em sinergia, sempre cuidando das pessoas, né? Tatiana, uma japonesinha desse tamanho, assim, mas com um coração, cara, 10 vezes maior do que ela, uma grande pessoa. E ela tinha o hábito de colocar em contato clientes com necessidades ou interesses complementares. E ela fez com que clínicas surgissem, clínicas de estética, pet shop, shopping, centros comerciais. Por quê? Porque às vezes juntava um investidor com pessoas ligadas ao comércio. Às vezes juntava um médico com um investidor, ou médicos com investidores, ou dentistas com investidores. E ela tinha uma visão muito boa, ela pedia licença, tomava todos os cuidados éticos em relação a isso, e de vez em quando fazia alguns jantares na casa dela e tal, ela sabe fazer, né, não desaprendeu, fazia um excelente yakisoba, cara, nossa, cozinha muito bem essa baixinha. E ela reunia a turma lá, botava em contato, apresentava as pessoas, óbvio que tudo conversado antes, né? E deixava as pessoas conversarem, deixava as pessoas interagirem, deixava as pessoas usarem da sinergia, né? Desse vamos somar, vamos fazer as coisas acontecerem, vamos fazer as coisas se desenvolverem, né? Outros exemplos que eu posso citar, Luz Marina Kifuri também, uma grande consultora, exatamente por ter muito contato, cara, no Brasil inteiro, de pessoas de tudo quanto é tipo de segmento, tudo quanto é tipo de empresas e tal, também fazia muito isso, colocava as pessoas em contato para que as pessoas pudessem compartilhar, pudessem somar juntas e criar negócios juntos. Agora você imagina, né? Eu como investidor quero fazer um determinado investimento num determinado segmento, quero desenvolver os meus negócios numa determinada direção, e aí não tenho os contatos, e alguém que não tem nada a ver com o meio, cara, mas que me atende, né? Na área de planejamento e tudo mais, apresenta pessoas desse segmento, você imagina a gratidão, você imagina o que gerou não só de fazer o mundo melhor, fazer o Brasil crescer, fazer os negócios crescerem, fazer mais gente com emprego, mais famílias podendo se sustentar, mais famílias sendo sustentadas, enfim, né? Um desenvolvimento grande assim, mas diretamente a gratidão, tanto do investidor, quanto do parceiro, quanto da cadeia toda e tudo mais, né? E imagine o que aconteceu a partir daí com a carreira de todo mundo que eu estou te citando. Cara, todos eles muito bem, todos eles muito prósperos, todos eles dobrando as suas vendas, vou repetir, dobrando, triplicando, quadruplicando as suas vendas. São vendedores que ganham aí, na faixa de 6 dígitos, tá? 6 dígitos, no mínimo, por mês. Por quê? Porque, cara, atendem bem, trabalham a sinergia, são pessoas que se despreocuparam, já te falei isso aqui, da grana, né? São pessoas que têm propósito, são pessoas que não trabalham com meta, trabalham com propósito. Se você não lembra o que é isso, volte lá nos nossos encontros, volte lá no vídeo e veja quando a gente falou sobre propósito, né? Foi semana passada, falamos aí sobre propósito. Isso dá base para que você tenha uma visão sinérgica, para que você consiga trabalhar essa visão mais clara, mais forte do ganha-ganha, de que a soma dos esforços conjuntos
é muito maior do que as forças dos esforços, do que a soma dos esforços separados. Então, se você tem negócio para fazer hoje, imagine se você não está perdendo o negócio porque não está trazendo gente para te ajudar. Gente que você sabe que conhece, há coisas que você não conhece, que domina partes do processo, partes do produto, serviços que você sabe que não domina, sabe que não conhece e sabe que aquele cliente precisa. Será que não tem alguma coisa assim? Será que não tem algum colega que pode te ajudar? Será que o teu supervisor, o teu gerente não pode te ajudar? Ou você, como supervisor, como gerente, não tem um colega que eventualmente possa contribuir? Pois é. E aqui, para fechar o nosso raciocínio a respeito de sinergia, eu quero rapidamente fazer um desenho nesse flipchart que está aqui, está nos acompanhando, né, para não deixar ele sozinho aqui, coitadinho, né? Eu quero falar um pouco sobre equipes sinérgicas. Como que é o desenho, né? O desenho mesmo, o desenho de uma equipe que tenha sinergia, tá bom? Então vamos lá. Bom, normalmente as equipes elas são do seguinte modo, né? Elas são assim, ó. Uma equipe normalmente tem esse desenho aqui. É um losango, né? Uma equipe normalmente é assim, onde você tem essa parte de cima aqui, que são os feras, aquela galera que quando você vê, te surpreende, os 5 ou 3% dos teus vendedores, né? Ou do teu time, ou dos teus colegas, que é fera, que arrebenta, que não, parece que não faz nem força para vender, né? Aí nós temos aqui, infelizmente, os 10% que são a cola da tua equipe, que é o pessoal ruim, o pessoal que não vende, que passa às vezes 2, 3, 4 meses sem vender, né? Coisas desse tipo. É um povo que a gente tem que arrastar, né? E quem faz a coisa acontecer é essa galera aqui, ó. Aqui é onde mais acontece a sinergia. Aqui é onde mais as parcerias acontecem, né? Enfim, e é essa galera aqui, ó, que faz com que a tua equipe comercial, que faz com que uma equipe comercial funcione, ande, exista. É essa turma aqui do meio que dá base para que uma equipe aconteça, para que uma equipe prospere, ande e tudo mais. Tá? Bom, qual seria o desenho de uma equipe ideal? Putz, isso aqui, ó. Né? Esse seria o desenho de uma equipe ideal, onde eu tenho muita gente no topo, né? E pouquíssima gente aqui, não seria nem no fundo, né? Seria essa turma do meio aqui, onde eu tenho muita gente produzindo muito, né? A gente chama isso aqui de efeito Harvard, né? Por que Harvard é a universidade que e quem vem de lá é top, cara? Porque aos poucos os caras começaram a produzir gente boa, por sorte, começaram a produzir gente boa, aí entrava um bom aluno, o cara se formava, entrava um outro bom aluno, aí vinha um bom professor, aí começava a formar melhor gente e tal, papapá, e os caras foram qualificando. Cara, isso virou um círculo virtuoso. Isso chama-se efeito Harvard. Isso existe em administração e existe em equipes comerciais. Esse aqui é um exemplo de equipe que passa pelo efeito Harvard. Tá? Qual é o pior desenho de equipe que pode existir? Obviamente o contrário, né? É esse tipo de desenho aqui. Cara, esse desenho de equipe aqui é uma tragédia. Eu tenho pouca gente que produz e muita gente que é arrastada, né? Enfim, o que normalmente a gente encontra é isso aqui, tá? Esse tipo de desenho. O que um bom gerente comercial faz? E aí, se você é vendedor, está me acompanhando, você começa a fazer os teus raciocínios, os teus prognósticos aí. É o seguinte, o bom gestor, ele procura desenvolver essa galera para botar mais gente lá para cima, e essa parte de baixo aqui, ó, todo ano corta. Todo ano demite. Por quê? Porque eu tenho que renovar. Então, se você já teve uma sinalização de que não está contribuindo com a sinergia da equipe, cara, te esperta, beleza? Se você é um gestor,
olha para a tua equipe e vê se está tendo essa sinergia ou se não está tendo. Por quê? Porque você tem a possibilidade de, se cuidar da sinergia da tua equipe, dobrar as tuas vendas. Beleza? Cara, grande abraço, grande beijo no coração, muito sucesso, prosperidade. Nos vemos às 17 horas para mais uma live de muito sucesso. Muito sucesso, muita felicidade, prosperidade para você. E valeu! Grande Flávio, obrigado por estar nos acompanhando aí, gurizada que está nos acompanhando no Facebook, no YouTube. Desculpe a galera do Instagram aí, a internet aqui na região hoje resolveu pregar peças, né? Mas a gente não para de trabalhar, estamos aqui trabalhando para que você dobre as suas vendas. Abraço, nos vemos às 17 horas. Tchau!